Graças a Deus, sou o pastor Ed Alencar e eu vou falar um pouco da leitura desse livro do Jonas Madureira, O Custo do Discipulado. É um livro muito bom que fala sobre a doutrina da imitação de Cristo. De certa forma, ele vai falar um pouco sobre o discipulado em si e o custo disso em nossas vidas. Nós sabemos que o discipulado é algo que nós, como ele fala no livro, nós apresentamos a Jesus. E de certa forma também nós parecemos com Jesus para apresentar ele. E esse livro ele fala muito sobre a doutrina da imitação de Cristo. E é claro que como cristãos nós devemos viver esse propósito diante de Deus, né? Porque não tem como você discipular alguém se você não imitar Jesus. E é muito interessante aquilo que a gente lê nesse livro, porque muitas vezes a gente quer viver um propósito de Deus, discipular alguém, mostrar Jesus a alguém, sem viver realmente uma vida genuína na presença de Cristo, vivendo e imitando a Jesus. Porque para que você possa discipular alguém, você precisa realmente parecer com ele, viver o que está escrito, né? Então, esse livro, ele traz várias estruturas e é muito interessante que na primeira parte dele ele fala do custo, né, desse discipulado. E o custo do discipulado tem 3 partes muito fundamentais que eu achei muito interessante. Primeiro, o amor, né? Amar Jesus acima de tudo. Amar Jesus acima da tua família, amar Jesus acima das tuas coisas, amar Jesus acima de tudo. E outra, segundo, sofrimento. Tomar a cruz, estar preparado para os custos, porque o preço vai ser pago. Qual o custo de seguir a Jesus? Se não for a sua renúncia, se não for o seu sofrimento, a sua entrega. E, de certa forma, a terceira parte é a renúncia e o desapego. Renunciar bens, interesses próprios, porque para seguir a Jesus é muito importante aqui, eu gostei muito, porque realmente quando nós seguimos a Jesus, a renúncia é algo primordial. Não tem como você chegar a um lugar com Jesus sem renunciar. Aliás, você é o resultado das renúncias que você vive hoje. Amém? Então, essa é a parte principal desse livro de ideias, porque ser discípulo de Jesus é uma entrega total, é uma entrega que o Senhor ele tem em nossas vidas para que nós possamos a cada dia, de certa forma, viver esse discipulado, viver como discípulo de Jesus, porque não tem como você discipular sem ser discípulo. Na verdade, discipular é viver, né? E quando você vive, você mostra Jesus através do teu propósito. Isso é tipo que um manual. Então ele traz várias referências aqui em questão do discipulado, de como imitar a Cristo. Paulo, ele traz uma referência muito forte. Paulo, ele traz algo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? O que Paulo está falando aí? Ele está falando que se você não consegue imitar Jesus, imite pelo menos ele, que é o imitador de Jesus. Então, ele está trazendo aí uma facilidade, amém? Para que você viva esse discipulado. O custo do discipulado é um convite pertinente e oportuno à igreja contemporânea para fazer um discipulado light, né? A gente vê aí tantas igrejas que só querem vender um produto, mas ser realmente discípulo de Jesus tem um custo, né? E assumir o chamado de imitar a Cristo de maneira autêntica, né? O que significa amar mais, sofrer e renunciar. É uma leitura curta, mas densa no que propõe, mesmo que não explore todos os aspectos do discipulado. Em profundidade ou cultural, atinge o seu propósito com clareza. O discipulado custa o custo que vale. Deus abençoe. Essa aí é aí a indicação desse livro aí, abençoado. Amém? O discipulado Jonas Madureira, precisa de um reformado. Tem uma palavra muito forte aqui sobre o discipulado. Várias referências
né? E é muito bom, leiam.